Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Life and Time Cast, o podcast da Lifetime, onde a gente aborda assuntos que não são aqueles corriqueiros da Lifetime, do dia a dia de investimentos. Eu, Marcelo Popoff, ao meu lado, Vitor Caretoni. Vamos conversar aqui com duas pessoas super simpáticas, que tem um trabalho fenomenal. Mas antes, roda o VT da Lifetime para a gente apresentar um pouco do nosso dia a dia. Bom, em primeiro lugar, obrigado, gente. Obrigado pela participação de vocês. Eu estou aqui com a Ana Paula Magaldi Paro e também com o João Pedro Paro Neto. Eles que são... Eu vou ler porque, assim, tem um currículo bem bacana e extenso para não pecar e não errar nada, a gente acaba lendo. A Ana Paula é engenheira agrônoma, formada pela Exalc USP e fundadora da Magaldi Paisagismo. Construiu, ao longo dos mais de 30 anos, uma marca referência no paisagismo corporativo e residencial brasileiro e é reconhecida pela capacidade de criar projetos que unem sofisticação, bem-estar e identidade. Ao seu lado, João Pedro, executivo com mais de 35 anos de experiência em cargos de liderança no setor financeiro, ou seja, o nosso aqui, né? Hoje aplica sua expertise em gestão e governança como conselheiro da Magaldi Paisagismo, contribuindo para o crescimento estruturado e expansão da marca. Gente, sejam muito bem-vindos. Obrigado. A gente gostaria de dar um presente para vocês. Vamos lá, deixa eu apresentar aqui. Esse é um presente de um dos nossos parceiros aqui do podcast, que é a Inova Business School. A Inova, são 2 livros, então vai um para cada um. Obrigada. Vocês trocam. Ótimo. A Inova é um ecossistema de tendências e inovação. Então ela está conectada com tudo que está rolando ali para 5, 10, 20 anos à frente e ela traz isso para as empresas conseguirem implementar e já sair na frente. Então eles dão uma série de cursos de consultoria e o bacana é que os cursos eles são todos voltados para C-Level. Então também acaba sendo um espaço de networking muito interessante, assim, de público realmente que consegue trocar experiência e botar em marcha no negócio. É bacana. Bem legal conhecer. Muito bacana, obrigado, muito obrigado pelo carinho. Roda o VTzinho da Inova pra gente. Bom, para começar, Ana, conta um pouco pra gente, assim, como é que é esse seu começo de carreira, o que te levou a chegar e fazer a Magaldi, começar a trabalhar com o paisagismo efetivamente nessa transição aí de agronomia pro paisagismo? Eu acho que começou lá atrás, né? Eu amo natureza, né? Então, eu lembro que nós tivemos casa na praia a vida inteira, meus pais, e eu não queria, então eu não ia pra praia. Eles iam pro Guarujá, na época dos áureos tempos, né? Agora o Guarujá realmente não tá legal, mas na minha época, quando eu era jovem, era muito bacana. Não existia a Riviera, nada disso. Então, era um point lá. Então, minhas irmãs iam pra lá e eu falava assim, olha, pai, eu não vou pra fazenda da minha prima em Ribeirão Preto. Então eu adorava esse contato com o campo, já era uma coisa minha. Então eu tinha necessidade, sabe, de andar nos campos, e andar a cavalo, e tirar muda no pé, colher mandioca, fazer queijo. Então tudo isso já foi me inspirando para essa escolha profissional que eu vinha fazer posteriormente, né? E aí depois, na época de escolher o que fazer, realmente eu falei, eu quero fazer isso, eu quero transformar os espaços, eu quero mexer com paisagens,
paisagismo, eu quero trazer isso que eu sinto aqui na minha infância, né, na minha adolescência, que me traz é muito assim agregador, eu quero levar para as pessoas. Então foi aí que eu resolvi trabalhar, estudar, né, me aperfeiçoar e aí montar a minha empresa. Ah, que legal. Que tudo... Contando um pouquinho aqui, a gente não falou antes da gravação, mas os meus pais, eu já tinha falado, eles são agrônomos de formação. Sim. E na minha casa sempre teve muita coisa de muito livro sobre planta e tudo, né? Eu lembro, minha mãe tem uma bíblia um livrinho preto de plantas ornamentais. E vira e mexe, ela ficava folhando e dormia no sofá ali, com o livro aberto. Ela muito, mas era um livro de consulta. E tem que estudar sempre, né? E assim, a gente sempre teve um super jardim em casa, ia no Ceasa comprar planta e tudo. Também cresci, né? Em sítio, assim, imagina muito legal. Tua casa deve ser delícia. A Paula, quando você tá andando, vê uma árvore, como chama essa árvore? Ela fala, dá um nome científico, a gente não vai lembrar, eu pego e falo o nome caipira, tá bom? Legal, e a empresa surgiu nesse começo. Aí, assim, eu sempre tive esse espírito de empreendedora, né? Eu nunca quis ser empregada de ninguém. Então, isso já é uma coisa que foi durante a minha formação, era muito claro na minha cabeça. Então, eu tive um pai maravilhoso que sempre me empenhou, sempre me valorizou muito, né? Então, aquele pai que te empodera, né? E então eu falei, eu vou me formar e vou montar minha empresa. E assim eu fiz. Saí da faculdade, já fui preparando, achando ponto, perto, lugar bacana. Na época foi a Alameda Lorena, nós ficamos lá quase 20 anos na Alameda Lorena. Então achei uma casinha super fofa de tijolinho à vista, e aí começamos nessa casa. Aí montei a empresa, fui com colegas, né, na época de curso, de faculdade, a gente começou com 2, 3 pessoas, mais um jardineiro, e assim começamos. Aí a empresa foi tomando vulto, começamos a ser convidados a participar de Casa Cor. Eu tinha muitos arquitetos que eram amigos, então me falaram, Paula, você tem que participar de Casa Cor. Aí fui, me inscrevi, entrei, fui chamada e comecei a participar de todos os anos. E por uma sorte, assim, realmente a gente começou a tomar vulto, né, aos nossos trabalhos, os nossos projetos, e aí a gente foi muito reconhecida, né, ganhei vários prêmios em Casa Cor, foi muito reconhecida, e aí fui tomando um vulto no mercado mesmo, normalmente começou a ficar conhecida. Só que em determinado momento eu falei, não é isso que eu quero ir para o mercado corporativo, eu não quero ficar atendendo pessoa física, né? A gente queria um segmento mais corporativo. E aí que foi a virada da empresa, né, nesse momento. Legal, há pouco você estava comentando, né, dos projetos que vocês, de alguns dos projetos que vocês tocaram, e eu confesso que fiquei impressionado com o nível de clientes que vocês têm. Sim. E imagino que seja uma complexidade grande. Muito complexo. A gente tem muito orgulho da nossa carteira de clientes, né? A gente atende quase que na totalidade o mercado financeiro inteiro, né? A gente tem muito, muito orgulho, né? Começamos com o Itaú em 2007, quando teve a fusão Itaú Unibanco, e o seu Joaquim de Castro conheceu o meu trabalho, né? Numa Casa Cor, e aí ele me chamou para fazer a casa dele na Oscar Freire, um apartamento belíssimo. A gente fez o paisagismo, ele amou o meu trabalho e me apresentou para o Itaú. Estava na época, estava vendo a fusão, né? Do Itaú com o Unibanco, e aí coincidentemente um outro cliente nosso, que era o Chacon, na época do Itaú, também me apresentou. Então nós tivemos 2 indicações importantes, tanto de um lado como de outro, e aí eu entrei no Itaú em 2007 e estou até hoje, né? Que legal. Atendo o Itaú há quase 30 anos, com muito orgulho, é um cliente excepcional, e com ele foram vários, né? Do Pão do Brasil, foi um segundo grande cliente nosso, que foi um trabalho extremamente complexo, que foi uma surpresa para nós tivemos que dinamitar a área, tinha rochas gigantescas, né? Mas monstruosas, a gente tinha que dinamitar, a empresa tinha 2, 3 anos de vida, então eu falei, o que eu faço? Eu tinha um prazo de entrega que era do dia 15 de dezembro ao dia 5 de janeiro, eu falei, meu Deus, o que eu faço, né? Literalmente explodiu tudo. Explodiu tudo. E chovia, eu nunca me esqueço, chovia torrencialmente. Nossa. Na hora que a gente abriu os olhos para acordar para trabalhar, até a hora que, assim, chuva. Então, com capa de chuva, todo mundo trabalhando, aquele prazo para cumprir, mas conseguimos, dinamitamos todas as rochas, fizemos a entrada nesse período, foi uma loucura, era de noite trabalhando, né, para chegar no prazo, e era uma área bastante grande. Eles têm hoje esse espaço
bem bacana até hoje. Então foi assim, tivemos grandes desafios. Legal. É complexo, né, o nosso trabalho. Aí, pra quem pensa em entrar no mundo do paisagismo aí, bom ter em mente que eventualmente vai ter que dinamitar alguma coisa, né? Que não é só mexer com planta, não. Quando você analisa o terreno, você Nós vamos faz chegar no terreno plantinho, Você faz plantinhas, uma análise arrumadinho, né? profunda, né? Como era a fachada toda da entrada, e tinha o percurso do lago e tudo mais, nós não sabíamos que ali tinha rochas, né, enterradas abaixo do solo, onde a gente observa superficialmente. Então, foi uma surpresa. Uau, Aí tivemos que resolver. que legal. Mas tudo deu certo. Tanto é que nós somos clientes, eles são nossos clientes até hoje também. Boa. Bom, Lifetime também, desde que a gente veio aqui Sim. pra JK, somos clientes de vocês. Sim. Aí o trabalho é maravilhoso. Para quem orgulho. fica Só elogios. e o nosso qual o nome que você comentou lá, nossa parede? Jardim vertical. Jardim vertical, isso. Uhum. Nosso jardim vertical é sempre muito bem elogiado lá. Ah, é linda as áreas de vocês, né? E inclusive, o Vitor comentou, foi hoje que você chegou lá, quase 7 da manhã lá, e viu a turma trabalhando, cuidando da nossa plantinha. a primeira equipe é a equipe que faz E isso. tem um que As vai sempre, que eu já conheço Zé ele. Assim, Rodrigues, eu chego mais cedo, eu pego eles mexendo nas plantas. Ele é o coordenador, Ele é a ótimo. primeira equipe, que é a equipe do Zé Rodrigues, que cuida da empresa de vocês, eles entram às 6 da manhã. Porque tem que fazer todas as atividades e fazer as vistorias nas salas e nos andares antes dos colaboradores, né? Eu falei pro Marcelo, quando eu chego umas 7h15, assim, ele tá terminando o serviço já, assim, eu não sei que hora chega, mas tá terminando. É o limite do horário. Eu chego 8h30, 9 horas, já perdeu tudo. Já foi. Tá lindo, olha. O nosso dia começa cedo, 5h30 da manhã. A gente começa as Eu parei, olha como a natureza se adapta, né? Sozinha aqui construindo. Não é bem assim, né? Nasceu uma planta no cimento aí, não tem nem luz do sol aqui, fica essa maravilha. É que biofilia é isso, né? Você tem que ter essa interação né, do colaborador com as plantas e ambientes internos. Então demanda todos os cuidados e o acompanhamento de pH, acompanhamento de adubação, né? Fortalecimento radicular e tudo isso para que as espécies se adaptem ao local, né? Então é complexo, assim. Conta um pouco como é que é a operação de vocês, porque agora eu fiquei super curioso, né? Porque ela é complexa, ela tem que ser invisível. Sim, sim. A gente faz a planilha no dia anterior, né? Então todas as atividades que a gente pega o briefing, porque nada a gente consegue previsionar por muito tempo, porque a gente tem que esperar o feedback das obras que estão acontecendo no final do dia para ser montada uma planilha para as atividades do dia seguinte. Então sempre tem que ter esse briefing. Depois do briefing que a gente levanta todas as equipes que estão em obra. Quantas pessoas são? Nós temos hoje quase 200 colaboradores. Caramba, legal. A gente contar todo jeito eu nunca sei, mas é perto disso. Acho que a última vez que a gente contabilizou estava 182 funcionários. Então, assim, sempre é uma coisa mutante. Às vezes um se adapta, aí não passa no período de experiência, entra outro, então tem essa... É volátil, né? Não é uma coisa muito difícil. Se bem que eu tenho funcionários que se aposentaram na empresa com 30 anos, funcionários de 15, funcionários de 20. Hoje tem uma equipe bastante fiel. Dá para contar um negócio que é legal, que foi feito, porque a Paula, com essa preocupação dela de crescer, expandir, e há uns 4 anos atrás, mais ou menos 5 anos atrás, ela contratou 2 pessoas para fazer consultoria e discutir processos, sistemas, essas coisas, implantar na empresa de uma maneira robusta, né? Foi na época da pandemia, para que pudesse a empresa ser mais capaz de atender seus clientes, porque a gente atende centenas de clientes, então você tem dificuldade de atender isso manualmente, que eu brinco sempre com ela. Na cabeça você não vai gravar, você nem sabe o nome de todos os clientes, você não vai conseguir saber a agenda, é impossível. Então você tem que ter uma coisa mais estruturada. Então foi feito um trabalho enorme nessas pessoas, e daí a gente implantou, segmentou a empresa, né? Então a empresa é segmentada, a empresa hoje tem alguns segmentos de negócio, então você tem um segmento de negócio que a gente chama, por exemplo, projeto. O que significa isso? Então tem lá os arquitetos eles executam um projeto. Você chega, por exemplo, vou usar de exemplo que você falou do seu jardim vertical. Preciso fazer um jardim vertical aqui. Ou quero deixar minha entrada bonita. Você deu briefing. Aí o pessoal vai sentar lá e vai desenvolver. Aí a Paula entra em ação junto com o pessoal dela e cria um trabalho para você. Tá aqui teu projeto, teu projeto é um business isso aqui. Aí você compra o projeto, gostei. Tá bom, vou comprar, tal, paga lá, acertou, acabou o negócio. Isso é um business. Segunda linha de negócio é execução. Você comprou o projeto, ela vai te perguntar, você quer que eu faça? Quero que você faça. Tudo bem, tá aqui, eu vou te custar isso, etc, e tal. Executa, é uma segunda linha de negócio. Depois que ela executa, ela chega para você e fala, tá bom, agora tem que cuidar do jardim, né? Terceira linha de negócio, chama conservação. Aí você faz a conservação. São equipes totalmente diferentes, negócio totalmente diferente dentro da empresa. Depois que você está fazendo a conservação, ela chega, mas você está aqui nessa mesa, sabe que não fica bonitinho pôr um arranjo aqui? Tá. Gosto, vamos pôr arranjo. Quarta linha de negócio.
que é colocar um São os arranjo. arranjos corporativos. Então é uma outra linha de negócio. É um Aí depois complemento. você tá tudo fazendo isso, aí as plantas começam a crescer. Aham. Aí você chega assim e fala assim pra ele, puxa vida, tá vendo? Precisa podar aquela árvore. Você não quer podar? Quinta linha de negócio, poda. Então você pode fazer uma poda, só uma poda ou uma poda radical. Então você tem, Olha, é outra linha de tem negócio. vários tipos de... Então hoje são 5 linhas de negócio diferentes que foram implantadas depois desse trabalho que a Paula fez Governança, né? junto com isso tudo. Obviamente aí você tem os gestores, enfim, todas as equipes, aquele trabalho todo você conhece. E laudos, né? Laudos também a gente faz. E Laudos aí técnicos. a parte técnica, né? E aí todo esse trabalho que você desenvolve como empresa, fez a empresa ganhar um corpo muito grande nesse sentido, né? Porque é importante, cada negócio independente, cada negócio trazendo um resultado para a empresa, e aí o trabalho segue, e aí ela vai coordenando com os diferentes gestores, assim, segue a vida do trabalho dela lá. É porque o laudo também é muito importante no caso de podas, né, e de equilíbrio, tanto de equilíbrio como ornamentais, é importante você laudar, né, explicar todo o assunto e entrar junto aos órgãos ambientais para pedir autorização, porque toda a massa arbórea da cidade de São Paulo é um patrimônio da cidade, então mesmo que esteja dentro do seu quintal, dentro da sua casa, você tem que pedir autorização, porque ela faz parte do patrimônio. Então, isso tem que ser cuidado pelos órgãos ambientais. Então, a gente faz todo o laudo e a gente já tem todo o caminho das pedras, como que faz, quais são os trâmites e os próximos passos, para depois conseguir essa autorização e a gente executar os trabalhos. Tem um cliente agora que está fazendo exatamente esse trabalho. O cliente acabou de ligar para ela, no caminho, tá vindo aqui, Sim, pelo tá amor de vindo Deus, eu pra cá preciso fazer um negócio de compensação aqui, pelo amor de Deus, você Sim. corre aqui, alguém para discutir o que a gente vai ter que fazer, porque o pessoal tá bravo comigo, no bom sentido, né? Também, Então ele está exatamente fazendo um entra trabalho nessa- nisso aí, que todo o tempo acontece. Sim, entra nessa linha também as áreas de APP, né, que a gente também faz a recuperação ambiental, essa coisa toda de quando Ou tem seja, a devastação. tua mãe e teu pai lá que fez Exalc é do começo ao fim. Aham. Comida do É, negócio só do começo ao fim. E vocês atuam no estado de São Paulo? O Brasil inteiro. Brasil inteiro. Brasil inteiro. A gente já está em Grande São Paulo, né? A gente atua em Ribeirão Preto, São Carlos, Jundiaí, assim como outros estados, mas é Grande São Paulo é o nosso Nossa, grande foco. essa logística de compra de plantas deve ser uma loucura, né? Porque assim, até queria que vocês comparassem um pouco, pode ser um pouco ingrata a comparação, mas assim, aquele paisagista que, tá começando, vai lá no Ceasa 4 horas da manhã comprar as plantas, aí vai fazer a implantação, etc. Ele tem um provedor que é ali o Ceasa e corre para algum outro bairro para fazer a implantação, né? Vocês estão, obviamente, numa escala muito maior. No começo era assim, né? Quando eram poucas pessoas, né? A gente tinha um trabalho menor, aí sim, a gente até corria o Ceasa, mas hoje não tem como. A gente tem produtores que só trabalham para nós, né? Ah, tá. Então, a gente tem produtores que só trabalham para nós, eu produzo uma boa parte, a gente também tem o Chave no Velling, onde a gente faz a aquisição de espécies variadas, flores, né? A parte de arranjos, porque a gente fornece todos os arranjos para todas as empresas corporativas que a gente atende, mercado financeiro, também a gente fornece os arranjos e os arranjos para eventos e também as flores para o dia a dia, né? As mesas de diretores, salas de reunião, etc. E tal. Então, tudo isso a gente consegue no Velling com grande facilidade, na chave que nós temos. Ele fornece um espaço. Que é o Velling é o Lambra. Velling é o Lambra, tá bom. que é um leilão de plantas que tem inúmeros sim. produtores de tudo que é lugar do Brasil. Uhum. E aí eles têm uma exclusividade com o Velling. Ele faz essa comercialização e a distribuição para todo o Brasil. Tá. E quem mora em São Paulo tem facilidade, porque o interior Olambra é muito próximo de São Paulo, então a gente tem a facilidade de participar pessoalmente dos leilões, assim como a gente também pode participar online. Então isso nos dá uma boa ajuda. E os nossos produtores parceiros que trabalham para a gente, que são maravilhosos e tem uma qualidade bem diferenciada, porque isso eu acompanho pessoalmente. É isso que eu ia comentar, essa parte da qualidade, a Paula ela é doente por isso. Então ela se preocupa demais que aquela planta tem que estar naquele padrão. Tá. É altura, largura, todas as definições ela faz. Então você vai plantar 500 plantas, tem que ser desse jeitinho aqui. Então, garantir isso é um trabalho enorme que eles têm que fazer. Por isso que é o importante que ela falou, dos produtores parceiros, você compra com padrão. Então, quando você compra na Olambra, você tem padrão. E no Ceasa você também tem padrão, mas o cara, primeiro, não vai ter a quantidade, segundo, também é diferente a negociação, né? Porque aqui já é um intermediário, né? O Ceasa é um intermediário. Eu não né? gosto de intermediário, eu no gosto de caso comprar dela direto é com o diferente, produtor. né? Quem produz, eu quero falar com ele, eu quero tratar com ele, eu quero visitar o espaço dele, e aí pedir uma exclusividade, a gente fecha vários lotes de produtores, pequenos produtores, então esses são nossos parceiros. Eu tenho um que é maravilhoso, um grande, são 2 produtores especiais que a gente tem, que trabalham para a gente mais plantas de biofilia,
né? E os produtores de árvore. Você tem que traduzir pra gente. Biofilia são as plantas que vocês têm aqui na Tá. né? Que essas lá, as plantas de ambientes internos. São plantas que se adaptam com pouca luminosidade, sem muita luz, que demanda pouca necessidade hídrica, que é necessidade de água. Então, tudo isso a gente tem essas espécies que são separadamente aí olhadas com todo carinho. Tem esse negócio de buscar planta, pegar padrão, você tem um tipo de clientes que exigem. Por exemplo, fechou uma obra recente que foi executada, o cliente falou, eu quero ver as plantas antes. Então você tem que marcar o lote, o cara tem que ver, essa aqui foi a minha, eu marquei, eu quero essa aqui. Então, cada cliente tem sua característica. Não, eu quero a árvore, mas eu quero ver a árvore antes. Mas isso é raro, né? Você sabe que é. Isso é raro acontecer. Então é muito interessante a dinâmica. Hoje, como a gente já tem, né, quase 30 anos no mercado, então... O pessoal já confia, né? Total. Os nossos clientes, eles falam, Paula, a minha área é essa, ou a verba é essa, resolve Legal, o projeto, os espaços, claro que a gente manda as etapas, né, de tudo que está acontecendo, mas eles confiam muito no nosso trabalho e a gente faz por merecer, né, e eu acho que o cliente sempre tem que ser digno da confiança depositada, né, a gente sempre tem que fazer o máximo e trabalhar com excelência, que é o que a gente é doente, né, acho que uma coisa que é inegociável na empresa é a excelência. Legal. É a qualidade e o trabalho impecável. É por isso que esses clientes te procuram, né? A qualidade é o melhor cartão de visita que existe, sim, né? Sim. Eu, graças a Deus, nessa trajetória nossa de trabalho, eu nunca precisei ir atrás de cliente. Eles que nos procuram, porque, olha, eu vi teu trabalho em tal empresa, você poderia nos dar atendimento. Então, sempre foi, assim, a indicação, né? A indicação mesmo pelo trabalho que foi elogiado e visto, enfim. Então, sempre um banco fala para o outro, né? A gente atende quase na totalidade o mercado financeiro. No mundo financeiro, você vai falar do member get member, né? Assim, exatamente. Falando em mundo financeiro, João, fazia brincadeira. Falando em mundo financeiro, você veio do mercado financeiro. Conta um pouquinho da sua trajetória agora aqui para nós. Eu trabalho no mundo, comecei trabalhando no Itaú na época, né? Com um cargo de operador de leasing na época, isso não existe mais isso. E assim eu comecei. Aí eu passei em várias instituições, eu fui sempre buscando, eu sempre gostei da área de negócios e gestão, né? Sempre tentei estar sempre desse lado, olhando muito a parte de gestão de clientes em banco, olhando muito o lado de créditos, essas coisas que em banco é mais gostoso, né? Que é o mais legal de se fazer, né? Eu fazia a parte de ativo, mas menos, entendeu? Tá bom. Eu gostava mais de mexer com a parte de créditos, essas coisas, né? E na época não tinha muitas as operações estruturadas. Aí eu fui me desenvolvendo e aí a vida me levou para o caminho de entrar no mundo dos M&A, compra e vende banco. Por culpa de um amigo meu, eu fui parar num banco e nós tivemos que vender o banco muito rapidamente, tivemos que arrumar o banco para vender, etc. e tal. Depois participei também do ABN comprando real, e aí foi, né? Depois vendo Toco Marina, enfim, eu também entrei nesse... Pô, cansei, né? Eu comecei a trabalhar em banco, fazer um monte de coisa. Depois foi com esse negócio de fazer M&A, comprar e vender, dá uma canseira lascada. E depois aí eu fui para a Mastercard, que aí eu fiquei os últimos anos da minha vida na Mastercard, que também é o objetivo da Mastercard, e que foi muito legal também, foi quando a gente chegou lá, a Mastercard estava se virando uma empresa de mercado. Porque até aquele momento, eu entrei um ano depois do que ela virou listada na Bolsa, ela era uma empresa, uma associação de bancos. Eram os bancos que eram donos da Mastercard, cada um deles tinha sua participação, e a Mastercard era uma empresa que tinha o cartão na época para pouquíssimas pessoas, e era muito mais, era um serviço de atender demanda de cliente. O Itaú, por exemplo, que era um dos donos, falava, eu quero fazer um programa assim, assim, assado, a Mastercard ia lá com 3, 4 funcionários e fazia o que eles estavam pedindo. Então era um trabalho que não tinha nada a ver com a empresa que nós nos transformamos. Eu entrei exatamente um ano depois dessa transformação, e aí a gente começou um trabalho de expansão, porque obviamente o sonho na época nosso era acabar com o dinheiro. E hoje o dinheiro acabou. Papel moeda não tem mais. Né? E a gente falava não só dos meios de pagamento eletrônico, cartão, etc. e tal, como o tal do Pix, que na época a gente que ajudou a criar o Pix no Brasil. Então esse tal do Pix também, que era o meio de pagar account to account. Então você tinha as diferentes maneiras de pagar, e a crença do meio de pagamento sempre foi, acabando com o dinheiro, não importa como você vai pagar, desde que seja eletrônico. Esse era o conceito. E, obviamente, por trás disso tem todo o desenvolvimento que foi feito na empresa, no sentido de criar valor nas transações. Porque não adianta nada você fazer uma transação, qualquer um faz, mas sem valor não tem valor nenhum. Quem vai proteger é fraude, etc, etc e tal. Então a empresa começou a se desenvolver e a gente tem hoje a empresa tem uma estrutura muito grande de gente cuidando do valor agregado do negócio e menos gente cuidando do core.
O core não é secundário ainda, porque em termos de número, até foi o Michael Miyabaki, que é o CEO, acabou de dar o report do último quarto, e ainda ele é um 45%, o core é um 55% e o resto é 45%. Você imagina o quanto a empresa se transformou. E eu estou falando para você, a empresa virou listada em 2007. Então, nós estamos falando aí, não tem 20 anos ainda, né? Então, é um trabalho enorme. A gente pegou todo esse mundo de fintech, todo esse mundo de desenvolvimento, já no mundo financeiro, trabalhando, olhando sempre os nossos clientes. Aí a gente desenvolveu fintechs, o Bank, essas coisas todas foram desenvolvidas dentro desse pacote. Criamos o tal dos IPs que vocês conhecem, que estão aí. Hoje você tem, quando você vai transferir, você quer conta corrente, conta poupança ou IP. Foi criado o IP para poder ter as fintechs da vida no mundo inteiro. Hoje o Nubank é a maior fintech do mundo, nós que ajudamos a incubá-la, e assim nasceu, todos esses projetos foram nascidos e foram apoiados com o espírito da Mastercard de desenvolver o mercado. E isso aí o Ajay Banga, na época, fez um desafio no Fórum de Davos, que ele dizia que fazer a inclusão financeira. Foi quando nós impulsionamos o cartão pré-pago, que é o que você vê hoje aí todo mundo usando. Isso foi falado em 2015 no Fórum de Davos. Então todas essas coisas que a gente vê no mundo financeiro tem uma lógica que foi acompanhada para a gente poder chegar onde o mundo chegou hoje. Aí apareceu os Bitcoin da vida, essas coisas todas aí que a gente conhece, tudo isso é uma consequência de como esse mundo foi feito. Enfim, mas aí é um pouco de onde eu passei, essas coisas todas aí eu passei na minha vida. Que bacana. E aí, hoje, toda essa expertise aí depois ajuda... eu resolvi aposentar para não fazer nada. No bom sentido. Aí a Paula falou, não. Não vai ficar parado que vai ser dor de cabeça. Com essa experiência toda, eu não podia não podia deixar passar, claro. né? Então eu falei, puxa vida, aí você tem aquelas coisas, né? Que é a dificuldade, né? De você sair do mundo que a gente estava acostumado, eu brinco sempre, você tinha agenda, aquela coisa, e ir para um mundo totalmente diferente, cuidar de outras coisas, outra realidade, né? Então foi muito bacana isso, tem sido muito prazeroso e obviamente um desafio enorme. Peguei bem nesse momento que eu estou há 3 anos aposentado, mais ou menos, peguei bem nesse momento de fazer essa transformação, implantar processos, e a gente no mercado financeiro, a gente é doente por isso, né? Eu sou engenheiro ainda, para piorar, né? Então o engenheiro de mercado financeiro é doente ao quadrado, né? Então quer ter as coisas certinhas, arrumadinhas, prestação de serviço, qualidade, tudo isso faz parte do nosso DNA. Então tem sido muito bom, porque ela gosta disso também, então a gente tem conseguido evoluir muito. Mas, obviamente, como toda empresa que se transforma, o trabalho não termina nunca. Porque a prestação de serviço é funcionário, né? E funcionário, você nunca vai ter... Você nunca vai ter perfeito. É eterno. Por isso que a inteligência emocional artificial, né? Tá dando tanto Ibope, né? Porque realmente a gente diminuiu a quantidade de colaboradores para... Mas é assim que a gente se encaixou, entendeu? Então tem dado muito, tem evoluído muito, a gente tem implantado várias coisas em termos de processos na empresa, que ela tem preocupado para poder prestar melhor serviço. Então hoje o desafio é fazer mais com menos. Como todo mundo sempre quer fazer, né? Quero ganhar mais com menos. Claro. Então esse desafio vai ser para sempre, porque sempre vai ter oportunidade, porque aquilo que eu contei para vocês, dentro das diferentes áreas de negócio que ela tem, todo vai ter oportunidade, sempre vai ter. E essa visão dele é muito agregador, né? Porque eu contratei as meninas, a Simone e a Adriane, que fazem essa implantação de processos nas empresas, e elas me ajudaram bastante a gente desenhar todos os departamentos, e foi bem nesse momento que eu senti a necessidade de ter uma pessoa fazendo essa gestão e cuidando. Daí o João se aposentou, eu falei, vem me ajudar a implantar os processos, a fazer tudo andar nos trilhos. Ele tem feito uma revolução nesse sentido, porque ele faz todo mundo cumprir os processos lá, porque as pessoas têm resistência, né? Ainda mais quando não tinha a cultura anterior. Então a gente realmente mudou radicalmente. E com isso a empresa alavancou bastante e assim, criou uma escala bastante interessante para nós. Bom. Deixa eu dar um cavalo de pau aqui, talvez, na conversa, e abordar o tema tendência de moda, o que está na moda em paisagismo, muda muito o que se usa hoje em termos de paisagismo no corporativo. Isso muda muito, ou é uma coisa que uma hora usa-se a planta X, outra hora usa-se a planta Y, muda muito a estética
Tem um modismo, tem algumas espécies que são modas, assim, os arquitetos que conceituam a grande maioria dos projetos corporativos, então sempre tem aquela coisa do ficus lirata, que todos eles amam, né, a Sansevieria cilíndrica, a liquala. Então é uma coisa de moda, mas o que identifica mesmo os projetos corporativos são as plantas que se adaptam no ambiente fechado, né, com o ar-condicionado, com o convívio dos colaboradores. Não tem que ser plantas práticas, duradouras, que dão um efeito visual e ornamental interessante. Então, tudo isso é agregador demais para o ambiente de trabalho e também traz benefícios para os colaboradores, né? Porque o meio fica muito mais agradável. Jiboia, né? Jiboia é número 1 em qualquer ambiente fechado, cuca, né? A Rafis Excelsior, assim vai. Todas Tá vendo essas o nome? Não é jiboia. são bem... Jiboia. Eu sei porque eu tenho em casa, eu tenho um jardim vertical em casa. E ele é um jardim vertical de 2 fachadas, né? E aqui ele pega um pouco mais de sol e aqui não. Tá. E essa aí fachada é quase só jiboia. Eu até cheguei a colocar uma luzinha UV ali, mas não deu muito certo. Eu falei, bom... os filodendros você coloca no... Não, você é biólogo de formação. Eu comprei uma luz UV com Wi-Fi, ou com Bluetooth, sei lá eu. Tá. Daí eu fui lá, peguei uma faquinha, serrei o gesso. Serrei o gesso, aquele pó todo caindo, né? Puta, que horror que eu mexi em gesso. Roubei um fio lá de uma outra luzinha que tinha e tal, fiz a ligação e fez, acende, apaga no celular, falei, pô, beleza, deu tudo certo. Sim. Mas daí começou a dar uma queimada nela, assim, não ficou legal, daí eu deixei quieto, não desiste. Por isso que existem os profissionais. É isso. Não, mas é que eu acho legal porque, assim, foi um paisagista que fez, obviamente, lá pra mim, claro. E fez super legal, e o cara, ele é ótimo, inclusive vai lá amanhã. A cada meio ano, mais ou menos, eu chamo ele, porque daí é a hora que eu falo, puta, agora eu larguei, assim. E tem que ir cuidando, né? Vou cuidando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e chega essa hora que você fala, cara, agora não deu mais, agora vem resolver pra mim. Então acaba todo o substrato ali na planta, começa a ficar fraquinha e tudo. Cadubar, essas coisas eu não faço, mas voltando na jiboia, pô, a jiboia ela vai dando uma volta que você não sabe mais quem é quem, né? Você não sabe mais quem é quem. Ela vira uma coisa, um loop infinito, assim, toda presa. Aproveita bastante. É muito legal. Interessante. Então tem muito essa coisa do modismo, sim, mas sempre assim o que é adaptável aos ambientes, né? Eu vi outro dia, lendo amenidades assim, e me deparei com que me chamou a atenção, um paisagista falando sobre utilizar mais plantas brasileiras da flora brasileira. São as plantas nativas, né? E aí eu olhei umas fotos do trabalho dele e realmente me chamaram mais atenção. Mas você não participa mais desse mundo de casas, participa ainda? A gente faz assim, com algumas exceções, né? A gente trabalha, às vezes, presidente de banco, ou presidente de alguma empresa, solicita que a gente trabalhe, e nesse caso a gente, como, né, estrategicamente, né, a gente atende, sim, e então fazemos, eu amo fazer casas, né? Minha paixão. Então, obviamente, sim, as grandes empresas com áreas maravilhosas, enormes também, é a nossa paixão, né? Hoje então, tem bastante empresa. Tem algumas empresas que já estão montando escritórios na rua. Tem algumas empresas aqui ali para trás do shopping Guatemi ali que tem espaços ali, né? Tem espaços bem bacanas que dá para explorar bastante. Sim. Eu acho agradável, né? Acho que fica melhor o ambiente, né? Você transformar espaços verdes, né, nos seus ambientes de trabalho é fantástico para os colaboradores. Então as empresas hoje têm muito esse olhar. É impressionante como cada vez mais as empresas se preocupam com áreas de descompressão, com áreas de relaxamento, até feirinhas. Tem tudo que você possa imaginar nas áreas das empresas, principalmente das instituições financeiras que a gente atende. Eles se preocupam muito com isso. E consequentemente, a gente é favorecido, né? Em fazer tudo isso. Preparar todas essas áreas para os colaboradores. E a gente mostrar o nosso trabalho de uma forma mais macro também, né? Porque todos os colaboradores que vivenciam ali os espaços podem fazer, né? Parte do benefício que o paisagismo traz para a vida das pessoas. Mas o teu Mackenzie tem bastante coisa da brasileira. O Mackenzie foi basicamente coisa brasileira. Legal. Desde que eu ando brasileiro. O Mackenzie da Consolação, o antigo gestor, né? Ele ficou por 4 anos e pouco, ele fez uma revolução. Ele transformou o Mackenzie inteiro numa universidade verde, que a gente chama, né? Olha que legal. Foi feito, tá belíssimo. 11 anos, eu acho, já que eu não... muitas praças, os prédios da arquitetura ficou belíssimo. Legal, todas as pracinhas, perto dos cafés. Que legal. Mas o bacana de hoje... Vale a pena conferir, vale a pena. O que a Paula falou que é o mais legal hoje, que a preocupação da empresa em criar o bem-estar
Sim. Obrigatoriamente passa nesse mundo de paisagismo. Então é Sim. muito legal, né? Porque isso gera uma oportunidade muito bacana. Porque a história do arranjo que eu comentei para vocês tem a ver com isso, porque a pessoa não quer um ambiente sem nada, entendeu? Então hoje em dia essa preocupação nasceu também ao longo desses últimos anos. Então é bacana. E hoje você tem, obviamente, produtores cada vez mais se especializando em encontrar o que ela comentou. Sim. A planta que se adapta a esse mundo interno. Né? Então é bacana isso. Então é uma transformação que está acontecendo no bom sentido, né? Sim. Na FENSA nós tivemos, né, na Coca-Cola, o prédio da Coca-Cola, que é ali numa área industrial, e eles transformaram o escritório inteiro numa grande área verde. Tivemos rooftop, roof pub, área de descompressão, praças, área de lazer, academia. Então, É muito prazeroso esse trabalho. Sim, é fantástico. Até beach tênis, tem beach tênis no rooftop da FENSA. Não, e o legal também, assim, daí pensando no business, acho que o que é muito legal é que é tipo a máquina de café, assim, Sim. né? Porque você vende a máquina e depois você vai vender cápsula, né? Sim, Porque assim, bem isso. você não tem como manter um jardim desse sem contratar uma manutenção. Seria um tiro no pé, o cara vai dar um baita do investimento. Então, assim, você ganha um cliente pra posteridade ali nas manutenções, né? Porque não é barato. É legal. E esses ambientes, eles acabam sendo usados, né, para eles receberem clientes, para eles fazerem, demonstrar as estruturas da empresa. Então é muito importante, né, fazer visitas de outros países, outros gestores de outros países. Então tem que ter um lugar agradável para recebê-los, para os eventos até internos, né, eventos internos e externos. Então isso a gente se depara o tempo todo. Agora, final de ano é uma loucura, porque todas as empresas começam com eventos e a gente tem que deixar tudo impecável, tudo ao mesmo tempo. Então é um caos bacana. São quantos clientes, mais ou menos, que vocês atendem? Olha, nós temos mais de 200 contratos. Mais de 200 contratos. Mais de 200 contratos. Que legal. Imagino que deve chegar nessa... E pelo menos metade disso contratos fixos mensais, que são contratos grandes e que a gente cuida diariamente. Que legal. A gente tem equipes todos os times em campo, sim, todo dia e... Os contratos fixos os times são fixos e acompanham esses contratos e temos as equipes de obra. E tem a agenda muito travada, né? Porque, igual você falou, você conhece alguém lá. É importante essa relação no mundo de prestação de serviço, né? Não, já pedi várias dicas pra ele. Eu não sei o nome dele, mas já pedi várias dicas. Porque deu cochonilha em casa, daí eu falei, então, vem cá, como é que faz? Não pode fazer isso, faz aquele outro, faz com fumo e tal. Não, já testei isso. A gente fica conversando ali. Bem bacana. Bem isso. Ótimo. Já consultoria aí, já a consultoria dele. Vamos faturar, né? 7 e pouco da manhã ele trocando vaso lá, a gente conversando. Eles começam cedinho. Mas é muito gratificante. Todo esse trabalho, você transformar os espaços é muito gratificante. E uma coisa que o João estava falando, da setorizando, né, os departamentos de todos os segmentos da empresa, projetos, a execução e conservação, a parte de arranjos e assim, design de interiores e tudo mais. Então uma coisa está ligada à outra, né? Porque quando você termina uma obra, a gente fez agora Banco Master e Banco Voiter, e os dois terminaram e falaram assim, Paulo, eu preciso da conservação de tudo que você implantou aqui, preciso que você cuide. Então uma coisa está ligada à outra. Depois que a gente começa a cuidar, a gente começa a ver a necessidade de arranjos em pontos estratégicos. Então já vem a aquisição de mais um aditivo no contrato. E depois, eventualmente, depois de 4, 5 anos, começa as plantas terem um vulto maior, aí tem que fazer as podas ornamentais, as podas de equilíbrio, supressões. Então isso é uma coisa que está uma coisa ligada à outra, né? Então, naturalmente, as empresas se montam de uma forma bem natural, né? Que legal. E ao longo desses 30 anos, teve algum momento assim que foi impactante, que foi memorável da empresa? Eu acho que sim. Assim, memorável, né? Porque foi uma divisor de águas, mas difícil de outro lado. Eu tinha um momento em 2011 para 2012, eu tinha um problema muito sério de saúde. E começou com uma bobagem e se foi se veredou por uma coisa muito mais grave, e eu fiquei um bom tempo afastada entre várias cirurgias, e a empresa ficou meio vulnerável, né, porque eu sou super centralizadora, como uma boa virginiana, né, com ascendente em touro, então eu sou a centralizadora, a perfeccionista. Então, com a minha ausência, a empresa ficou um pouco vulnerável, né, eu fiquei ausente na totalidade, fiquei um bom tempo na UTI, então a gente teve alguns desvios internos, isso foi bastante difícil, e quando eu retornei, né, ainda numa forma mais tranquila, não podia me exceder muito nas atividades, eu percebi que a empresa para o mercado corporativo, ela seria muito mais segura, porque você demanda o teu nome, toda a tua história, e que
atravessadores, né, e pessoas mal intencionadas não conseguiriam atingir, clientes também não seriam assediados. Então, dessa forma, a gente foi para o mercado corporativo e foi aí que eu resolvi transformar a empresa em 100% corporativa. Tá. Foi aí que a empresa deu essa virada de chave, que o que foi fantástico. Então, de uma certa forma, eu fui prejudicada de um lado, mas fui beneficiada de outro, porque eu tive essa ideia brilhante de transformar a empresa para o mercado corporativo, a qual a gente hoje domina esse mercado, né? Você sabe que essas coisas são gozadas, né? Eu estava conversando com o Paulo Moraes, fundador da Espaço Laser, essa semana. Sim. Ele comentou assim, ele falou assim, cara, em 2000, enfim, eles já tinham um certo tamanho, e em 2014 surge a empresa que tinha Giovanna Antonelli, como sócio Jô, Laser, etc. E ele olha para isso e ele fala assim, ferrou. Aí ele vai lá, contrata a Xuxa, traz a Xuxa como sócio. Ele falou assim, cara, no final do dia, ainda bem que eu passei por esse momento, que era difícil, que eu achei, né, que estava tudo acabado, que eu vou lá por outro lado e deu certo. E alavanca a empresa, deu certo. Mas então, essas coisas assim, claro que a saúde já é um pouco mais sério, obviamente. Sim, claro. É muito mais sério, mas... São cliques, né? São cliques. Os momentos em que a gente... Mas é a diversidade que faz você realmente se reinventar, né? Ainda mais no meu caso, que foi um problema mais grave. Então, nesse momento, você ressurge das cinzas como uma fênix, né? Então, você tem que se reinventar. E foi fantástico para nós. Foi uma oportunidade ímpar. E hoje a empresa, tamanho que é, estruturada como é, sólida como é, por conta dessa virada que eu tive. E eu imagino que os players que são seus concorrentes não devam ter não deve ter tanto player concorrente com vocês assim, nesse nível de qualidade. Olha, eu trabalho tanto que eu não sei. As pessoas se incomodam tanto comigo, mas eu nem sei quem são, porque realmente eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para saber quem é o meu concorrente, como é, porque a gente trabalha 24/7. O que acontece então, é um mercado muito fragmentado, não tenho... né? Porque não são todas as empresas que têm o cuidado, igual a Paula está citando os clientes que ela tem, são empresas que são preocupadas em cuidar de uma maneira diferente. Tem muita gente que tipo, faz aí qualquer coisa aí, deixa para lá, entendeu? Então você tem muita empresa que esse faz aí de qualquer jeito, tá tudo certo, que é uma grande quantidade. E empresas mais estruturadas são pouquíssimas. Talvez é difícil você citar uma ou outra. É difícil você citar uma ou outra, entendeu? Claro que ela perde, claro que perde negócio. Mas você não vê repetir nomes, entendeu? Até porque se você ganhar todos, você vai ter a certeza que seu preço está errado também, claro, né? Mas você sabe que a gente se depara com cada coisa que eu falo, gente, como pode, né? A gente fica abismado, às vezes, com a vulnerabilidade que tem essas empresas no sentido de padrão de qualidade. Porque você fala assim, eu vou implantar uma planta com 1 metro de altura. Aí você chega lá, 2 plantas por metro quadrado e 1 metro de altura. Você chega lá, não tem nada disso. Como é que faz? Quem que vai conferir, quem vai ver, quem vai não sei o quê? Esse é o problema que a Paula fala, a qualidade, a idoneidade, a ética, etc. Se eu combinei, vou entregar o que eu combinei. Um outro pode ir lá ganhar a concorrência e entregar metade do que ele combinou, não tá nem aí, ninguém vai ver, e seja o que Deus quiser. Se alguém vier reclamar, esqueci, não deu certo, e aí vai lá. Então, esse tipo de coisa faz diferença. E nesse mundo dela, como é muito fragmentado, você encontra esses dois lados. E a preocupação dela em fazer o correto, fazer certo, vai se diferenciando. Né? Nós somos muito íntegros, é uma das nossas pilastras da empresa, a integridade. É muito complexo. A integridade, confiança, respeito, né, são nossas pilastras. A sustentabilidade. Então, tudo isso é uma coisa que a gente já coloca nos nossos colaboradores, assim que eles passam pelo treinamento, eles têm que entender que é o DNA Magaldi, né? O nome a minha marca, ela veio de uma homenagem que eu fiz ao meu pai e ao meu avô, que eles foram homens honradíssimos, brilhantes, e então foram muito inspiradores. Então, eu falei, meu pai teve 3 mulheres, a única irmã dele teve mais 3 mulheres. Uau. Eu falei, o Magaldi não vai continuar, né? Então eu falei, eu vou fazer uma empresa que vai lembrar do Magaldi por muitas e muitas gerações, se Deus quiser. Então foi aí que o Magaldi existiu. E meu pai, uma coisa que ele sempre deixou muito claro, e nós absorvemos isso, deixou o legado dele, que é a integridade, né? Um homem honradíssimo e muito correto. Então isso eu gosto de passar para os nossos clientes, a confiança, o respeito, e principalmente eu tenho que ser digna na confiança que ele nos depositou.
né? Então tem que ser uma profissional que vai entregar o que eles estão esperando, ou então surpreendê-los com ainda mais do que eles imaginavam. Então é isso que a gente quer, surpreender e fazer sempre o melhor, da melhor forma. Quero esgotar todas as expectativas que eu tiver para entregar o melhor com excelência e qualidade. Bacana. Eu particularmente me identifico muito com isso que você está falando, e eu vejo que simplesmente você ter essa integridade, esse caráter, né? É um diferencial competitivo. Total. Que você blinda, né? Você acaba blindando. Claro, você comete um errinho aqui, mas o jeito que você vai corrigir esse errinho aqui é o jeito correto, né? O jeito que você vai lidar com as pessoas, o respeito que você vai lidar com os colaboradores. Isso, cara, te faz uma coisa, blinda a entrada. E também você blinda acostuma, te fazendo uma coisa que é ligar importante, que é assim, você cria coragem para qualquer coisa. Sim. Porque você sabe que você vai ter uma coisa correta. Então você tem coragem para qualquer coisa. Você nunca vai temer nada. Acho que uma coisa que a gente... Isso faz uma diferença enorme. Então você vai, eu vou fazer uma coisa ali totalmente diferente, nunca fiz, estourar a pedra, igual ela comentou. Vou lá que eu sei que vai dar certo. Acho que uma coisa que pode me definir muito bem é coragem. Eu sou muito corajosa, sempre fui muito empreendedora, corajosa, destemida, e nunca eu temi nada, e a gente sempre enfrentou todos os problemas com a cabeça erguida, e vamos que a gente consegue. E assim eu treinei meus funcionários, eles são soldados, mini Magal. Merecedor desse sucesso. Agora, deixa eu perguntar agora de algo que tá super na moda e tá todo mundo falando, e eu quero saber no setor de vocês, a inteligência artificial, ela vai mudar também o segmento, a forma como vocês atuam? Nossa, nós estamos falando escalabilidade, o que vocês estão vendo por aí? Estamos falando isso hoje na hora do almoço. Nós estávamos falando exatamente disso agora, né? E como existem muitos processos nossos, com certeza tem espaço. Pensando no mundo de processo, tem espaço, com certeza. Pensando no mundo de projetos, tem espaço também. Porque você pode trazer projetos, porque a inteligência vai trazer ideias e coisas, você pode somar coisas e concluir de maneira diferente. Também tem espaço. No atendimento a cliente, não vejo tanto, porque como a gente não é tanto cliente assim, não é escala de milhões, então não é um lugar que a gente vai focar. Mas em processo, em projetos, eu tenho certeza que sim. E depois você pensa em logística, tipo de planta, gestão de estoque, essas coisas todas, com certeza você vai ter melhoria. Porque a planta, por si viva, nós vamos poder medir coisas que hoje você precisa de muito mais máquina para medir, e a inteligência vai ajudar. Eu já imagino o funcionário de vocês tirando uma fotinho ali do jardim, isso aí já analisado pela IA. Eu vou chegar lá no dia antes de acontecer, entendeu? Eu acho que isso tem espaço. Isso tem espaço. Então, acho que essas coisas, nós vamos evoluir para isso. Eu tenho certeza que mais um pouquinho a gente vai estar brincando diferente dessas coisas aí. Não, e é legal, eu perguntei também, porque acho que tá tão assim, é a pauta de todos hoje, né? E é sempre legal a gente ver nos outros segmentos como é que vão aplicar, porque às vezes te dá um insight que você não tinha pro seu também, né? Como é tudo novo para todo mundo, é uma troca boa. Vitor, mas você sabe que eu nessas minhas andanças e ouvir falar sobre isso, e em treinamentos, etc., uma das coisas que me marcou muito foi o seguinte: não pense que você vai usar o AI no que está te dando problema. Usa no que você é eficiente, que ele vai ficar mais eficiente. O que está te dando problema, você usa as pessoas que você vai disponibilizar do teu processo. Tá bom. Para ajudar a resolver os problemas. Porque o humano vai resolver o problema melhor que a inteligência artificial. A inteligência não é para resolver problema. Ela vai ser incapaz. Porque ela é um modelo matemático. Quem é engenheiro sabe disso. Modelo matemático é decisão, é regra, não vai resolver problema. Aquele processo criativo. O cara usou uma expressão, essa mesma pessoa falou um negócio que foi legal pra caramba. Ele falou assim: se fosse na época que o homem subiu à Lua, a inteligência artificial nunca mandaria ninguém pra Lua. Porque o cara não ia ficar olhando, por que eu vou lá pra Lua? Não existiria ir à Lua. Então lembra sempre disso, a inteligência não é para eu gostei disso. olhar diferente. Ela é para resolver problema operacional do teu dia a dia, coisas que você consegue melhorar, pessoas, tudo isso, né? E um dia, quem sabe, ter o robozinho do paisagismo. Ainda é pro futuro. Você tá longe ainda. Eu imagino. Eu também não. Quem sabe um dia, tem o robozinho da alface, você já viu ou não? As plantações de alface de grande escala hoje já usam robô. Já é todinho com robô, porque é todo igualzinho, né? Então você põe um robô. Então já tem.
Para produção agrícola tem, né? Tem também. Produção agrícola tem Tem bastante coisa, mas em coisas que são iguais, você já consegue. Você consegue. E teve algum momento em que vocês pensaram em mudar radicalmente o negócio ou até mesmo pensaram em tirando esse que você já comentou? Eu acho que não. Acho que eu sempre fui muito determinada e isso é o motivo da minha vida. Desde o momento que eu senti tudo aquilo, aquela natureza e essa paixão que eu tenho, eu sou muito conectada com o universo, né? Eu sou muito sensitiva, eu sou super ligada em tudo isso. Então acho que eu sempre soube que era a minha vocação, era a minha missão nesse mundo, transformar os espaços, deixar eles áridos, uma beleza, né? De encher os olhos. Então acho que é isso que eu quero fazer da vida até o fim. Legal. Não mudanças radicais, nada disso, mas o que a gente sempre procura fazer é ser mais no nosso. Entendeu? Então essas transformações que eu contando para vocês foram evoluções ao longo dos anos. Sim, foram, sem dúvida. Então tudo isso é o que a gente procura fazer. Agora, deixar o ambiente é difícil, porque o sonho dela é impossível. Você fala, não vai ter sonho não, Eu acho que um grande diferencial para você ser um bom profissional é você amar o que faz, né? Quando você ama o que você faz, eu acho que você sempre será um bom profissional, independente de ser virginiano ou não. Mas eu acho que é a paixão. Acho que a gente tem que ser movido. Nós temos outros negócios, né? Então, você diversifica em outros negócios, não? Exato. E na sua casa, como que é o paisagismo? Minha casa é um oásis, né? Você sabe que a gente pede licença pro mar. Eu fui chamada eu estou contando um pouco a história para falar, você tá falando da minha casa. Eu fui chamada pelo seu Álvaro Coelho da Fonseca para ajudar no Aras Larissa, com a equipe toda de urbanização, e trabalhei lá. Quando eu entrei na fazenda da família Bordon, né, porque eu entrei e falei, gente, que lugar maravilhoso, aquela fazenda linda, aquele lugar maravilhoso. Eu falei assim, aí a gente começamos a trabalhar no local e me apaixonei. Aí adquiri o meu primeiro terreno nesse momento, combinando com eles ali na caneta, comprei o primeiro terreno. Mudei o terreno de lugar durante todo o trabalho feito nesses anos todos. Aí fiquei com 2 lotes, né? Aí comprei o do lado para não ter vizinho, ficar com um espaço maior. Então a gente tem essa casa lá no Aras, e todo mundo fala assim, nossa, a casa mais bonita do Larissa, porque tem um jardim, você vê de longe, falam que é o Jardim das Arábias, falam que é o Aras, todos os nomes, né? Mas de longe você vê a minha casa, que tem todas, eu fui premiada em muitos anos de Casa Cor, então todas, a Casa Cor de 2008 a 2012, todas as plantas foram para lá, e eu sempre já imaginando, eu não tinha casa ainda. Eu fiz primeiro o paisagismo, a base do paisagismo, palmeiras e árvores, com a Casa Cor, que eu ia levando para lá e já pontuando nos lugares certos, e depois construí minha casa. Então, quando a casa ficou pronta, o jardim já era pronto também, né? Porque só faltavam as forrações e os arbustos. Então, realmente ficou belíssimo. Eu sou suspeita, né? Mas eu não consigo viver sem verde. Eu não sei como as pessoas podem viver sem ter, a minha casa, vasos, até a minha casa tem bastante planta também. Tem umas que tem que pedir licença, assim, também, em alguns lugares. Meu marido fala que a gente vai ter que, qualquer dia a gente vai ter que andar no jardim com facão. E essa casa anterior aqui de São Paulo, tinha uns espaços lá que não dava para usar, só tinha planta. Então ela foi fechado, deixei as plantas, né? Esses dias... Na nossa casa atual aqui de São Paulo também tem muito jardim, mas ainda consegue passar no meio, tá bom? Meu apartamento é um apartamento garden, né? Então a gente está dentro do Parque Vila Lobos e toda a Copa das Árvores, e aí mais a área verde que eu tenho, então é uma maravilha. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu acordo é abrir as janelas, abrir a porta, sentir aquele ambiente. É muito importante andar no parque, sentir o cheiro das árvores e o perfume, o vento, então tudo isso é muito gratificante. Eu liguei as luzes lá, né? Lá do nosso jardim, desse jardim de casa que ela tá falando, a quantidade de morcego que saiu, eu falei, eu sou apaixonada por jabuticabeiras, apaixonada. Você nunca vai ver um projeto meu que não tenha pelo menos uma pequenininha ali, se tiver um espaço minimamente suficiente para isso. Então, eles amam, né? As frutíferas. E eu tenho duas jabuticabeiras gigantes na minha casa, obviamente eles vão lá. Vai macaquinho, vai tudo que eu posso imaginar na minha casa. Tem tudo isso, macaco, pássaro. Eu tava bravo essa semana com o macaco. Falei assim, seu João, esse macaco vai entrar dentro de casa. Eu tô preocupado, porque ele vai quebrar as coisas aqui. É pássaro, entra. Tem uma que eu comprei recentemente, que é aquela que eles enrolam, como se fosse um xaxinha. Não é um xaxinha, né? Que eles enrolam. É uma bromelinha, né? Orquídea, tem tudo. Tem orquídea, tem bromélia, tem tudo. E os caras enrolam. Eu tava no Mayfest, que é uma festa que tem lá no Brooklyn, né? Que é sensacional. Tem no final do ano, tem a Oktoberfest e tem a Mayfest. E daí...
E daí tinha um cara ali que tava vendendo, tinha uma barraquinha dele, mas super lindo, assim. Bonitinho, né? Ele faz com fio super fino que você nem vê. É com musgo, depois ele põe os fiozinhos e faz as bolinhas. Nossa, coisa mais linda. Então você pode pôr o rizomazinho, a base radicular de uma orquídea, de uma bromélia. Fica lindo. E é fácil de fazer. Você coloca nos projetos? Não, porque essa é mais difícil, porque pra regar é submergir, é bem mais trabalhoso. A gente faz projetos grandes, eu acho que ele some um pouco, né? Então a gente não usa muito, não. Eu gosto muito dos arranjos de orquídeas. Eu sou apaixonada por orquídeas, mas sempre em vasos com uns galhos de canela, uns fios de vime, uma mini chamedóriazinha ali no meio. Então eu sou apaixonada pelos arranjos de orquídea. Legal. Para fazer um efeito mais tchanos corporativos, todos que a gente atende. Né? Bacana. Que legal. E o que vocês enxergam, ainda voltando no assunto tendência, né? O que vocês enxergam que o corporativo, para que caminho que ele pode seguir para os próximos anos? O que o pessoal, de repente, já vem buscando nos projetos? Eu acho que a gente já sente muito essa necessidade. Depois da pandemia, a gente sentiu muito, porque as empresas lutaram muito para voltar com seus colaboradores, tirar eles de home office e voltar para os ambientes de trabalho, para eles integrarem um com o outro ali e gerar as ideias, que isso, sem dúvida nenhuma, é muito mais eficiente, né? Então, além disso, tem o social, que é muito legal, né? Sem dúvida. Eu sou radicalmente contra home office. Eu acho que as pessoas têm que interagir, principalmente a parte de criação, né, projetos, discutir assuntos. Eu acho que quando você interage, né, também as pessoas também têm que sair de casa. E eu sinto isso, que as empresas elas querem buscar mais espaços de lazer, mais espaço, praças dentro dos ambientes de trabalho, lugares de descompressão, lugares para você meditar, academias, isso tudo que a gente vem fazendo, beach tênis, coffee top, tudo isso é muito importante. Os grandes terraços, né, nas presidências, o jardim em torno, muito vidro. A tendência hoje são escritórios de vidro para você ter jardim do entorno. A gente tem vivido muito isso com os últimos projetos. Então, acho que uma tendência é você trazer cada vez mais o verde para dentro do escritório ou a vitrine, né? Você ter aquele vidro todo para o jardim ele entrar para dentro indiretamente, né? E isso tudo é a tendência do mercado realmente para frente. Você melhorar os seus ambientes e deixar ele cada vez mais verde para que a equipe e os colaboradores possam desfrutar de uma forma mais saudável e trabalhar num ambiente mais gostoso, mais agradável. Eu sinto pelo meu escritório, né? A gente tem o terceiro andar é só para os colaboradores, então eles precisam desse espaço para descansar na hora do almoço, para falar no celular, resolver um problema e desestressar exclusivamente. Então é importante. O escritório ainda é lá na Lorena, não. Nós ficamos muitos anos lá na Lorena, algumas décadas, né, quase 2, e aí passamos para a nossa sede própria na Rua Brentano, na Vila Leopoldina, que nós temos nosso escritório, e o ano passado nós adquirimos o terreno ao lado e agora dobramos de tamanho. Então o escritório agora dobrou de tamanho, estamos vivendo essa transição, do aumento dos nossos espaços, aumento das nossas salas, porque já não comportava mais os colaboradores. Precisamos aumentar a área operacional, nós temos um viveiro próprio, né? Também, tudo ali no nosso complexo. Carro, caminhão. Eles brincam, né? Nossos vizinhos brincam que a rua vai chamar Magaldi, né? Porque a gente foi pegando o terreno do lado e o outro da frente, então a gente está tomando conta ali do meu quarteirãozinho. Graças a Deus, para a gente poder, é mais fácil de controlar, né? Quando tá tudo ali pertinho, então fica mais fácil. Com uma boa centralizadora, você tem que ter tudo ali à mão, perto, né? Legal. Que legal. Infelizmente, é o nosso que, aliás, voou, né? O tempo aqui, deu um bate-papo bom, assim, ótimo, né? Infelizmente, passa rápido o tempo, né? Mas, sabe que a gente tem um propósito bem legal dentro da Lifetime, que é a geração de valor para a vida do nosso cliente, né? Que bacana. Não é venda de produto, não é um serviço específico, mas sim uma transformação na vida desse cliente que no final do dia vai trazer menos dor de cabeça, vai trazer puta eficiência, vai trazer uma série de coisas que são positivas para as pessoas no tempo. E a gente tem uma pergunta, eu vou fazer essa pergunta coletiva aqui, o que gera valor para a vida de vocês?
Ai, tanta coisa, né? Mas eu, como uma paisagista apaixonada, eu acho que é isso, né? Você ter esse momento de você se conectar com a natureza, né? De você se conectar com o universo, porque nós somos muito mais do que isso, né? Do que trabalhar, do que se alimentar, do que sustentar a família. Eu acho que o nosso propósito no mundo é muito além disso, né? A gente está aqui para melhorar, para evoluir e para fazer com que todas as pessoas que estão ao teu redor evoluam e possam sair do teu convívio melhores do que entraram. Legal. Eu penso que eu concordo com a Paula. Eu diria que o mais gostoso é quando você pega uma coisa pequena e transforma ela em algo grande, e o grande no sentido completo. Todo mundo vai ser maior, todo mundo vai crescer em todos os aspectos, não só na integridade, na educação, na formação, na sua família, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Como empresa que emprega muitas pessoas, o mais legal é você ver as pessoas crescerem. E é o maior desafio que a gente tem, porque dar espaço para todos, para que todos possam ser maior, é o grande desafio. E essa é a grande paixão também, porque você vê aquilo evoluir. Então você pega um funcionário que não tão qualificado, transformando muito qualificado. Numa das minhas atividades eu sempre conto isso. Hoje em dia um dos nossos negócios que a gente tem é agropecuária, é fazenda, né? E mexer nesse mundo, o agrobusiness, é pegar um funcionário que antes cortava uma cana e hoje ele toca uma máquina 100% robotizada. Aí você olha para aquilo e fala, meu Deus, como é que você conseguiu pegar esse cara que não sabia nada e virou essa pessoa que sabe tanta coisa? Ele é o cara mais feliz do mundo, porque ele sentado naquela máquina ele se sente o rei, né? Ele fala, poxa, ele tá naquele negócio, para ele aquilo é um sonho. Então isso é muito legal de você ver fazer, né? É muito legal você ver fazer. Então acho que essa é uma paixão que minha paixão sempre foi essa, fazer as pessoas serem maiores, de diferentes formas, diferentes conceitos, princípios, jeito, enfim, não importa. Todo mundo ser maior e melhor. Vale mais para nós. Acho que é isso, né? A gente melhorar a vida dos nossos colaboradores, né? E a gente tem essa participação direta. Então, fazer com que eles estudem, fazer com que os filhos deles estudem, que estejam em boas escolas, a gente cuidar dessa parte social, para nós é muito assim, gratificante. Nós temos um setor da empresa que é muito além do jardim, que cuida da vida dos colaboradores depois que sai da empresa. Legal. A gente cuida deles e eles cuidam da gente. É uma troca. E você sabe que eu tenho a última pergunta é: qual é o legado que vocês gostariam de deixar? E acho que deve ser nessa linha também, né? Sim, claro. Seguir o Magaldi por muitas gerações. Já tem o Magaldi lá na empresa, né? Que é meu sobrinho, que já está lá, é arquiteto. Ele está tocando, né? O Caio. Ele está tocando a parte de arquitetura, está se situando de tudo para que seria já a próxima geração que a gente está formando com todos esses valores, né? De olhar para o próximo, olhar para o seu colaborador, olhar para o seu cliente com respeito, fazer o melhor, trabalhar com excelência. Acho que tudo isso que a gente quer deixar para as próximas gerações aí. Quem sabe meu neto futuramente vai ajudar o Caio aí nessa empreitada, quando a gente estiver fora de cena, né? Mas pretendo trabalhar por muitos anos ainda. Boa. A gente tem muito trabalho. Quando você cria empresas, né, diferentes empresas e procura fazer isso, o mais legal é você ficar na fase que você está discutindo quem vai ser o próximo, né? É muito legal você poder ter isso. E numa empresa de famílias, né, de poucas pessoas, né, que não são mega empresas, isso é muito mais desafiador, né? Porque primeiro você tem uma tendência de querer achar que o seu filho, ou o seu sobrinho, ou seu qualquer coisa está mais pronto. E às vezes não é aquele. E o desafio é, puxa, será que eu consigo fazer ele ser ou não ser? Porque você quer que aquilo continue, né? E que, obviamente, cresça e fica muito melhor. Então é um desafio gostoso. É um momento bacana de você identificar isso, formar as pessoas, né? A gente tem vários exemplos de empresas semelhantes às nossas, em que a gente vê tudo que eles fizeram, como fizeram a transição. Tem empresas que já estão na terceira, quarta geração. É legal de você ver como isso é possível. Então esse é o esforço. Vamos ver que a gente consiga. A gente briga que daqui a um pouco tempo eu quero não fazer nada, absolutamente nada de verdade. Para a gente poder fazer o quê? Só olhar o que a gente tem, ver que está indo bem, acompanhar, ver as pessoas evoluindo. Eu fiquei ligado, 220 eu também, então é um casal. Jamais vai ficar sem fazer nada. Não, mas fazer nada não é não trabalhar. Sim, ter a responsabilidade. Né? O pianel está na mão de alguém que vai fazer rodar. Né? Você não está com o pianel na cabeça. Preparar as pessoas certas. As áreas certas, eu tô só enchendo o saco. Você não fez isso porque não tá bom. E vem cá, pra quem tá assistindo, pra conhecer mais o trabalho de vocês. Nós temos o nosso Instagram, né? Com todo o trabalho. A gente tem lá também os anúncios diários, o site, o nosso site belíssimo. www.magaldi.com.br Magaldipaisagismo.com.br. Legal. Tá. Gente,
Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, foi um prazer Que bater papo com gostoso. vocês. Muito obrigado a vocês pelo carinho. Obrigado também. Vocês são muito simpáticos, muito queridos, viu? Obrigado. Obrigada. Obrigado aí. E parabéns pelo trabalho da Lifetime, viu? Fantástico. Boa. Vamos crescer e aí Tenho vocês muito vão ter orgulho de mais atender, manutenção né? aí conosco. É isso aí. Muito orgulho Sorte pra atendê-los, viu? todos. Obrigada. Obrigado, gente. Bom, curta, compartilhe e acompanhe o próximo aí, porque cada dia é melhor. Um abraço.